né? E a gente segue falando desse embate na tramitação das medidas provisórias e de como a base do governo tem atuado nessa questão. Por isso, convidamos aqui para o CNN Dois Lados de hoje os deputados federais Felipe Barros, do PL, e Márcio Gerry, do PCdoB. Muito bom dia aos dois. O Márcio Gerry é estreante aqui nesse quadro. O Felipe Barros, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo durante a fase do governo de transição. Então, eu vou começar por quem ainda não falou no Dois Lados. Deputado Márcio Gerry, a base de Lula no Congresso tem falhado nas discussões sobre as medidas provisórias? Os fatos estão aí. Nós vamos aperfeiçoar essa coesão da nossa base, melhorá-la para ter uma melhor performance. Tem situações que são naturais de um processo como que estamos vivendo agora. Nós temos 1 mês e 23 dias desde o início da atual legislatura e é natural que nem tudo esteja ainda devidamente ajustado. Mas há um processo em curso, algumas situações abertamente expostas, e o diálogo vai prevalecer e os entendimentos serão feitos e a convergência necessária para assegurar a normalidade do funcionamento das casas, no que diz respeito às demandas do governo. Eu tenho certeza que isso vai já estar plenamente normalizado. Não é isso, Felipe? Felipe Barros, a base aliada do governo de Lula tem falhado nas discussões sobre as medidas provisórias e até os outros assuntos, né? Recentemente a gente teve aí a aprovação na Comissão de Fiscalização e Controle de convite de ministros do governo. Então, colocando o ministro dentro do Congresso para prestar esclarecimento, isso traduz o que para o governo? Que a base está falhando ou está funcionando? Deputado Barros. Bom dia, Basília. Cumprimento em seu nome todos os telespectadores da CNN. Cumprimento meu amigo, o deputado Márcio Gerry. Na verdade, o governo não tem base. Nós que estamos aqui em Brasília e vocês da imprensa certamente já ouviram a frase de que governo fraco, pauta fraca. É por isso que, desde a instalação dessa nova legislatura, não houve praticamente nenhuma matéria relevante sendo votada. O governo não tem base na Câmara, não tem base no Senado, portanto, não há pautas de interesse do governo para serem votadas no Congresso Nacional. Soma-se a isso essa questão das medidas provisórias. Nós temos o texto constitucional, né, e que pode ser rediscutido. O presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, ele tem razão quando ele afirma da desproporcionalidade entre integrantes da Câmara e do Senado. Então, nós temos o texto da Constituição, que precisa, obviamente, ser respeitado, e que nada impede também que seja feita uma discussão para ser alterado esse texto da Constituição. Certamente isso vai ser feito nas próximas semanas. E o outro fato que contribui para o governo não ter uma base na Câmara dos Deputados nem no Senado é, por exemplo, a truculência desse governo com a oposição. O ministro da Justiça denunciou essa semana deputados e senadores por conta de suas opiniões, denunciou criminalmente. Então, isso faz com que o governo não tenha qualquer tipo de diálogo com os parlamentares, não tenha base e a pauta sendo enfraquecida. Há pouco a gente viu uma declaração do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falando sobre esse rito de votação das medidas provisórias, e ele estava muito nervoso. A base, do jeito que está hoje, segura a fúria de Lira ou o revés que isso pode dar para o governo, né? O lado ruim dessa fúria para o governo? Deputado Márcio Gerry. Olha, eu acho que nós estamos no momento, e eu tenho certeza que nós teremos entre hoje e a próxima semana, muitos ajustes que são necessários para que nós possamos fazer as tramitações dentro da Câmara dos Deputados. O colega Felipe Barros disse que o governo não tem base. Nós temos uma situação derivada de uma eleição democrática, o presidente Lula foi eleito, e desde que assumiu, estabeleceu com vários segmentos do Congresso Nacional um diálogo produtivo, inclusive com partidos, lideranças que não estavam em seu processo eleitoral, em sua base eleitoral ano passado. Esse processo é natural, ele vai dia a dia se aperfeiçoando. Agora, quanto à truculência, eu quero repelir essa afirmação, porque não há truculência alguma. Veja, o ministro Flávio Dino anteontem recebeu uma comissão numerosa, 27 deputados da Comissão de Segurança aqui da Casa, que pediram que foram assim, nem sem marcar audiência, foi marcado ali em cima da hora. Ele prontamente abriu sua agenda, recebeu, dialogou e até recebeu elogios de membros eminentes
proeminentes da oposição, pelo seu gesto democrático, ele que é um democrata, como todos sabemos. Agora, a imunidade parlamentar não assegura que se faça acusações criminosas, tais como a de que o ministro da Justiça integraria facção criminosa. Isso extrapola qualquer razoabilidade e configura, de fato, um crime. É um direito do agredido se defender em conformidade com a legislação brasileira. Eu até ponderei esses dias com alguns colegas da oposição, entre os quais alguns que foram alcançados por essa reclamação do ministro Flávio Dino, acerca dessa necessária razoabilidade dentro do Congresso Nacional. Eu e o Felipe somos de lados bem diferentes e nunca nos apontamos o dedo na cara um do outro e nem fizemos acusações que extrapolassem a civilidade política que deve presidir a nossa atitude enquanto parlamentares. Deputado Barros, voltando a essa declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, vou passar a mesma pergunta para o senhor. A base do jeito que está segura a fúria de Lira, caso esse embate com o Senado resulte num revés, respingue na governabilidade do presidente Lula? Olha, é importante que todos entendam que aqui, internamente, nós também estamos sob um sistema presidencial. Portanto, quando o presidente Lira faz essa declaração, ele o faz com o apoio de grande parcela das lideranças partidárias e dos deputados. Se ele não tivesse esse apoio expresso dos parlamentares e das lideranças partidárias para esse tipo de declaração, ele certamente não o faria. Então, é importante que a gente saiba que boa parte dos parlamentares concordam com a fala do presidente Arthur Lira e esperam que o Senado Federal dialogue com a Câmara dos Deputados e encontre o melhor caminho para essa solução. Como eu disse, nós temos o texto constitucional, isso é um fato. Nós tivemos uma exceção durante a pandemia, em decorrência da impossibilidade de virmos presencialmente aqui para Brasília. A pandemia, graças a Deus, acabou e nós temos que voltar àquilo que o texto constitucional muda. Mas nada impede que seja feita uma rediscussão da tramitação das medidas provisórias. E é isso que nós queremos. Então, nós temos, por um lado, o grande apoio do presidente Arthur Lira, que, convém lembrar, foi reeleito com uma votação histórica, a maior votação nesses últimos anos, e, salvo engano, a maior da história. E, de um outro lado, a possibilidade disso prejudicar as pautas de interesse do governo, uma vez que, enquanto não se encontra um caminho para isso, as medidas provisórias estão travadas. Nós vamos votar agora, na semana que vem, pelo que o presidente Arthur Lira disse, medidas provisórias ainda do presidente Bolsonaro. As medidas provisórias propostas pelo presidente Lula estão ainda paradas enquanto isso não se resolve. Quem fica prejudicado em relação a tudo isso, além do parlamento, é, consequentemente, o governo. Eu vou ter oportunidade agora de perguntar para um parlamentar de governo e um parlamentar de oposição qual o rito que vocês preferem, o mais adequado para a tramitação dessas medidas provisórias, que já estão somando aí 29 medidas paradas, levando em consideração alguns itens da pauta ainda de Jair Bolsonaro e agora da pauta de Lula. Qual a melhor opção, o melhor modelo para a tramitação dessas medidas provisórias? Do jeito que está hoje, nesse rito abreviado, ou como era antes, com as comissões mistas? Eu vou começar pelo parlamentar que está falando pela base aliada do governo de Lula, Márcio Gério. Olha, primeiro eu acho assim, que não existe essa figura do Arthur Lira, o furioso. O presidente Arthur Lira foi eleito com uma votação consagradora, é um líder político de elevada responsabilidade. Naturalmente que em alguns momentos aqui no parlamento os ânimos se alteram, um pouco, mas isso aí, a resultante disso sempre é uma resultante positiva. Eu creio que a gente vai chegar no bom entendimento, Câmara e Senado, para que a gente possa tramitar, avaliar e votar as MPs com normalidade. Eu acho que nós temos aí uma circunstância excepcional, determinada pela pandemia, mas essa excepcionalidade não quer necessariamente dizer que nós tenhamos que, como uma cláusula pétrea, voltar ao regramento anterior. Há na mesa a posição que já é apelida daquele salomônica. Eu acho que quando a gente tem posições bem delineadas, diferentes, e a gente pode caminhar para uma convergência, ela é sempre mais saudável, sempre resolve melhor. Eu acho que essa pode ser uma boa alternativa para que nós possamos sair desse impasse, e eu tenho absoluta convicção na imensa responsabilidade
do nosso presidente Arthur Lira, aqui da Câmara, como também do senador Rodrigo Pacheco. Eu acho que a gente vai, em face do acirramento desse caso, dar uma parada, dar uma respirada e buscar uma convergência, dialogando também com o governo para que nós possamos votar da melhor maneira possível, não só as MPs, mas fazer as votações dentro da normalidade das duas casas e no espírito republicano de colaboração de duas casas que integram o Congresso Nacional Brasileiro. Deputado, essa ideia salomônica, que seria a alternância, né, da tramitação das medidas provisórias, há pouco a gente ouviu o Lira dizendo que não vai andar 1 milímetro na Câmara dos Deputados. Então a pergunta é bem direta: regra atual ou regra antiga? A regra do rito abreviado ou a regra antiga com as comissões mistas? Sem opção de meio termo. Para o senhor, qual das duas regras deve prevalecer? Eu acho que o rito abreviado nos ajudará muito nesse momento. Acho que é o mais adequado a gente buscar um entendimento em torno dele. Deputado Felipe Barros, eu então vou ter a oportunidade de ouvi-lo agora como um parlamentar de oposição. Para quem está acompanhando a gente aqui, é uma briga ou uma queda de braço aí entre duas casas. A questão é institucional entre Câmara versus Senado. Mas aqui, na tela da CNN Brasil, vocês têm a oportunidade de ouvirem dois deputados federais, que um é de governo, o outro é de oposição, falando nessa briga, qual o melhor rito para aprovação das medidas provisórias, a regra atual ou a antiga? Deputado Barros. Basília, eu gosto das figuras das comissões mistas, porém elas têm que ser adequadas, e aí o presidente Arthur Lira ele tem razão. Eu acho que é inevitável que a gente rediscuta o quórum, por exemplo, de senadores e de deputados nas comissões mistas. Eu, por exemplo, fiz parte de várias comissões mistas do governo do presidente Bolsonaro. Eu me lembro de uma medida provisória de 170, que era aquela que reformulava os ministérios e as autarquias federais e tudo mais, logo no início do governo. E nós tínhamos uma dificuldade muito grande em dar quórum, principalmente na parte dos senadores. Então, eu acho que as comissões mistas são uma figura democrática, porque dão protagonismo ao parlamento, aos deputados e aos senadores, agora com adequações. Quais seriam essas adequações? A primeira delas seria o quórum. Nós tínhamos que diminuir o quórum dos senadores, mantendo o de deputados, ou então de aumentar o número de deputados para que fique mais representativo. Tínhamos que ajeitar essa questão do quórum. Ou então, dividirmos o prazo. Faz uma comissão mista na Câmara dos Deputados, só com representantes da Câmara, e na metade do prazo essa medida provisória segue ao Senado para que o Senado rediscuta através de uma comissão mista com os senadores. Eu acho que vai ter que passar por algum meio termo nesse sentido. Bom, conversamos com os deputados federais Felipe Barros, do PL, e Márcio Gerry, do PCdoB, sobre esse impasse para a tramitação das medidas provisórias, sendo que semana que vem tem um esforço concentrado já anunciado pela Câmara para que se dê início, pelo menos, o desenrolar deste novelo. Muito obrigada aos senhores. Obrigado, Basília. Obrigado, Márcio. Um abraço.